entrevistas especial deste mês com o convidado Padre Joaquim Andrade. Seja bem-vindo novamente, Padre Joaquim. Muito obrigado, Caio, pelo esse convite. É uma alegria sempre partilhar com você as ideias, o conhecimento, o aprendizado que eu tive ao longo da minha vida aqui no Brasil. Então, muito obrigado pelo convite. E o tema especial deste mês é a missiologia, a teologia da missão. Você vai acompanhar aí algumas cenas da nossa entrevista com o Padre Joaquim. Padre, como é esse seu grande desafio, ser indiano e viver no Brasil há tanto tempo? Conte um pouco da sua história. Olha, eu sou indiano, nasci numa família tradicional católica no sul da Índia. A maior parte da Índia, a população pertence ao hinduísmo. Então, sendo uma minoria, que é 3% da tradição cristã, vir aqui ao Brasil, que é predominantemente católico, no certo sentido, eu fico à vontade porque a mesma concepção, a mesma forma de crer, rezar, e ao mesmo tempo sinto saudades da Índia, apesar de ser hinduísta, mas culturalmente nós somos indianos, nós respiramos aquele ar do misticismo, da religiosidade indiana. Padre Joaquim, o que é missiologia? Caio, o tema é muito complexo. Missiologia é o fazer do trabalho missionário. Tem dois conceitos que andam muito forte, teologia e a missiologia. Nós herdamos, a partir do mandato de Jesus, ide e evangelizai, e fazer meus discípulos. Então, para isso, nós fazemos a experiência desse Jesus e partilhamos essa experiência para com os outros. E essa forma de partilhar é a missiologia. Para que todo mundo ande bem, todo mundo tenha vida em plena, como o próprio Jesus disse. Então, nesse sentido, missiologia, naturalmente, é compreendido como estabelecer a relação. A gente sai de si para com o outro. A gente sai de uma cultura para outra, de uma tradição para outra, simplesmente para partilhar a sua experiência de Deus ou a sua experiência de Jesus. Claro, passaram 2000 anos e esse termo evoluiu e tomou rumos muito diferentes devido ao contexto do mundo atual. Historicamente, nós sabemos, a missão era simplesmente levar a cruz e a espada e fazer as conversões para a nossa tradição. Mas esse conceito não vale mais. Hoje, a gente está levando a boa nova, a experiência, para partilhar com o outro, onde o outro também é reconhecido com o seu conteúdo. Nesse sentido, cada vez mais a Igreja trazendo novas luzes e nova iluminação do trabalho missionário. E por falar em trabalho missionário, como que as pessoas podem fazer para ser também um evangelizador? É muito simples. Em primeiro lugar, por exemplo, a Aparecida aborda essa dimensão, discípulo missionário. Discípulo significa aquele que segue o mestre. Só para orientar quem não está acompanhando, a Aparecida é o documento que saiu no ano de 2007. Documento de Aparecida. Aqui na América Latina nós tivemos Medellín, Puebla, Santo Domingo. E foram conferências latino-americanas de bispos católicos. Né? Sim.
Então, esse documento de Aparecida, pela primeira vez, apresentou essa proposta. Discípulo missionário. Discípulo é aquele que tem a experiência de Deus, do mestre, e a partir dessa experiência vai partilhando para com os outros. E essa experiência, tanto na vida familiar, como no seu trabalho, seja na escola, seja na empresa, é fácil partilhar. Isso não é. Às vezes a gente pensa que missionário significa tem que ir para outro continente, outro país, tem que aprender a língua, isso, aquilo. Claro que tem que fazer. Mas no nosso contexto nós podemos fazer, na nossa simplicidade, no nosso novo jeito de ser missionário. Por isso, antigamente, o conceito-chave era, que o Vaticano II também trouxe, missão ad gentes. Significa gentes que estão em distante. Mas hoje, o mundo está numa miniatura. Todas as culturas que encontram numa cidade são no raio de 15 quilômetros. Por exemplo, São Paulo é um caldeirão de etnias, religiões, línguas, tudo está conjunto. Então a missão ad gentes evoluiu de tal forma, recebeu uma nova conotação, que é missão intergentes. Inter significa outro, não está em distante, o outro está o próximo. Pelo fato que o outro está bem perto de mim, estas relações para elaborar têm uma facilidade enorme. Acho que a Igreja Católica está aproveitando este momento chave para elaborar esta relação e partilhar a experiência de Deus. Hoje nós temos novos meios de comunicação. O senhor citava o Vaticano II, que foi um concílio da Igreja Católica na década de 60, onde os bispos do mundo inteiro e o Papa se reuniram para estabelecer várias diretrizes para a Igreja. Né? E como que nós podemos evangelizar hoje? Nós temos hoje a internet, são algumas pistas, né? Meios de comunicação hoje é um dos meios viável e também devemos aproveitar, a Igreja deve aproveitar este meio para passar estes valores. Uma coisa muito simples. Quem não está conectado, caiu fora. Acho que o mundo atual apresenta uma proposta de tal forma que nós devemos estar conectados através da internet, Facebook, telefone, tudo isso. E estar conectado significa estar no Japão, estar no Brasil, estar na Índia, não faz diferença nenhuma. A distância é encurtou. Então, aquele conceito de estar longe, estar perto, não existe mais, porque todo mundo está conectado de uma forma ou outra. E a própria palavra web significa teia, né? Então teia. Todo mundo na teia. É, ligado. Então, nesse sentido, Caio, eu diria, hoje em dia para a missão, não existem destinatários. Inclusive, hoje em dia nós falamos interlocutor. Mas ainda eu diria companheiro de viagem. E eu estou viajando para fazer uma experiência profunda de Deus, como você, como outro, como árabe, como indiano, como africano. Todo mundo está tentando caminhar até Deus. Então, nessa caminhada, o que está acontecendo? Eu vou partilhando a minha experiência, eu estou escutando a experiência do outro, e assim enriquecemos, e enriquecendo, nós chegaremos ao divino. Acho que é uma proposta fabulosa aqui. Não tem superior, nem tem inferior,
não tem alguém que mande, ou alguém que tem um conteúdo melhor do que o outro. Não existe. Nós estamos no mesmo patamar, estamos em direção ao divino. Acho que verbo ou interconectividade, ao globalização, multiculturalidade, que trouxe essa dimensão para a igreja, e a igreja está aproveitando, como que você mesmo está aproveitando a partir dos meios de comunicação. 100 mil pessoas já acessaram. 100 mil é uma coisa muito grande. Meu site. É. Muito grande significa você estar conectando estas pessoas, 100 mil pessoas, para aquela proposta, para conhecerem a dinâmica de outras tradições e ter esse conhecimento, e enriquecer esse conhecimento. Acho que você está fazendo sua missão a princípio. Eu, inclusive, nesses trabalhos como nessa entrevista, tenho pensado bem nessa questão. Ser missionário, mas também ser ecumênico, ter um diálogo interreligioso. Então, isso também é uma característica dos vídeos e do material que eu venho publicando. Esse diálogo, né? Não ser só um missionário que vai querer doutrinar todos sem respeitar o pensamento diferente. Agora veja só, a missão é uma proposta de Deus. Missão vem de Deus, missio Dei. Agora nós somos administradores dessa missão pela vocação. Então Deus, como que Ele enviou seu próprio Filho fazer o bem, e a partir dessa minha experiência de Deus, eu me encontro, ou considero apto para partilhar essa experiência para com os outros. Então, aqui que houve a evolução de novo. Falando de teologia da missão, missiologia, e os métodos, Padre Joaquim? Os métodos da missão, a princípio, nós herdamos a partir daquele conceito diástole e sístole. E o que seriam esses nomes tão diferentes, né? Sístole significa diástole de centro para periferia, sístole de periferia para centro. Então, dois conceitos. A princípio, o Padre Paulo Sus, uma referência para a missiologia aqui no Brasil, ele coloca, então, saída do centro para a periferia, de periferia voltar para o centro, assim, nessa forma, criar o ambiente de sem centro, sem periferia, que é o conceito do reino de Deus. E para isso, a metodologia, por exemplo, utilizada, que vem desde os tempos antigos, especificamente com o documento de Aparecida, dois conceitos, ad intra, ad extra. Ad intra, aqueles que pertencem à nossa tradição mesmo, trabalhar com a tradição católica, aquelas pessoas que pertencem a esta tradição. Ad extra, aqueles que estão fora dessa tradição, outras tradições, outras culturas. E a Aparecida apresenta 5 formas. Primeiro, missão aos corações. Significa, a partir da vivência dos valores éticos, espiritualidade, que pertence a todos, a gente leva essa proposta. E segundo seria a missão paroquial. E a Aparecida trouxe essa conotação, comunidade de comunidades. Então, conceito paroquial, que é centro para a periferia, agora nós temos diversas comunidades tentando organizar e ter aquela experiência. E depois, terceiro seria missão aos povos adjentes que estão lá fora, de outras culturas, outras religiões, pode ser adjentes ou intergentes, estejam perto ou estejam fora. E quarto seria missão continental, considerar
Os nossos irmãos que estão nesses continentes, América Latina, por exemplo, Paraguai, Argentina, Equador, Colômbia, diversos países, considerá-los como nossos irmãos, da mesma fé, estar com eles. E por fim, missão universal. Quer dizer, abrir o leque para cada canto do nosso mundo, onde que haja essa ética, essa espiritualidade que nós herdamos a partir da figura de Jesus. Então, mais ou menos essa metodologia que nós estamos utilizando, claro que muita coisa tem que fazer, mas estamos a caminho. Então, o primeiro dever, como que poderia ser como missionário, quando estou confrontando o outro, tirar os sapatos. Sapato significa sapato cultural. Sapato cultural, para que eu possa entrar na cultura do outro, para que eu possa compreender o outro numa forma sadia. Segundo elemento seria tornar-se hóspede. Por exemplo, eu sou indiano, estou aqui como missionário. Vir aqui, aprender a língua, aprender a cultura brasileira, modo de pensar, modo de relacionar. Isso significa que eu estou na sua casa. Você está me acolhendo como hóspede. E eu estou sentindo tranquilo na sua casa. Agora, missionário tem que ter essa dimensão. Tirar o sapato significa deixe a sua cultura lá, para que você possa entrar, vestir o novo sapato dessa cultura. Tornar-se hóspede significa respeitar aquele que te acolheu. Então, a igreja, nos últimos anos, está utilizando esta metodologia. Agora, não simplesmente tirar os sapatos, tornar hóspede, resolveria o problema. Daí vem o terceiro conceito também. Entrar no jardim do outro. Entrar no jardim do outro significa, beleza do jardim depende do capricho do jardineiro. Como que é difícil cuidar de uma planta que produz uma flor? Então o jardineiro tem que trabalhar. Enquanto ervas daninhas, você não precisa trabalhar muito não, de repente aparece. Então o trabalho do missionário é ver na outra cultura aquela bela jardim com as belas flores e ao mesmo tempo ajudar, tirar ervas daninhas. Então, dupla responsabilidade, isso que é missão. Tarefa de missão é ver, apreciar aquela bela flor, ao mesmo tempo tirar ervas daninhas, para que essa cultura, aquele jardim seja o melhor lugar do mundo para todas as flores, variedade de flores. Acho que nós compreendemos nessa forma, na atualidade, a missão. Então, estando de lá, da Índia para cá, pregar isso precisa, não somente eu, qualquer missionário que vem de fora tem que fazer esse processo, tem que trilhar esse processo e criar um ambiente de universalidade. Quer dizer, todas as culturas têm subsídios para fazer as pessoas profundamente humanas. Aí, seja cultura indiana, cultura africana, cultura brasileira. Todas essas culturas têm esses subsídios. Daí que nós nos colocamos no mesmo patamar, essa dimensão que Jesus falou, que todos sejam um, que todos consigam chegar à casa do Pai.
Padre Joaquim, o senhor também tem um trabalho junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a famosa CNBB. Sim. Como que é esse trabalho? Olha, a CNBB tem um órgão que nós chamamos Centro Cultural Missionário, que dá formação para os missionários que vêm de fora e também brasileiros que vão para fora do país como missionários. Lá que eu dou as assessorias e também CRBs, a Conferência dos Religiosos do Brasil, eu faço parte da reflexão missionária, aquele comitê, equipe, então de vez em quando a gente apresenta o conteúdo missionário. A partir dessa experiência minha aqui no Brasil, produzimos, Caio, um livro, por exemplo, Caminhos para a Missão. Caminhos para a Missão, diversos autores que puseram seus pensamentos, eu e Padre Guido organizamos, e esse livro se torna um parâmetro, mais ou menos, como que nós devemos trilhar o nosso caminho missionário. E como que as pessoas podem fazer para adquirir esse livro? Adquirir lá no Centro Cultural Missionário ou diretamente fazendo pedido comigo também. Eu poderia fornecer esses livros com a tranquilidade. E além disso, eu sou formado na dança clássica indiana, como se chama, uma fusão entre hinduísmo e cristianismo, lá na Índia, com muito respeito para duas tradições. Essa é a dança clássica indiana, de que forma nós utilizamos a dimensão corporal dentro da liturgia, sem machucar nenhuma das tradições. Então, esse livro também, um livro muito interessante para conhecer a cultura indiana e igreja lá na Índia. Nesse sentido, duas fontes que estão aqui, que carinhosamente nós que preparamos. Esse livro, no caso da dança clássica indiana, ele também está à venda só no centro? Ou... Não, aquilo poderia feito pedido aqui diretamente comigo, nós podemos providenciar com tranquilidade. Então, para quem não sabe, eu fui professor do Caio também na Faculdade de Teologia. E Caio, lembra daquelas aulas de missiologia que a gente abordava? Quais os assuntos que você gostou mais? Olha a pergunta dele. Bom, foram vários os assuntos que eu particularmente gostei. Mas tem um assunto que eu acho que seria importante, até para finalizar essa entrevista, que é o diálogo profético. Sim, o diálogo profético é um novo conceito que aparece desde o ano 2000. Diálogo significa conversa, profético significa alguma coisa de anunciar e denunciar, coisas boas e coisas não tão boas. Então, esse conceito que está apresentado pelo Roger Schroeder e Steve Bevins, dois missiólogos, que nós não exploramos nessa entrevista, talvez uma próxima que nós teremos, mas estou gostando dessa sua iniciativa. Por favor, assistam, inscrevendo nesse canal, e essas belas entrevistas que Caio está elaborando com diversas pessoas. Acho que é um enriquecimento muito grande ampliar o nosso horizonte. Então, meus parabéns, Caio, e muito obrigado pelo convite.